Olá, muito bom dia, a paz do Senhor. Mais uma vez com vocês, eu sou o pastor Romano e estaremos, como de costume, meditando um pouco na Palavra de Deus. E eu gostaria de convidar vocês a meditarem comigo lá em João, o Evangelho registrado por João, o Evangelho de Jesus, registrado por João, no seu capítulo 10, do verso 1 ao 11, que diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, elas vão adiante ou elas o seguem, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Até aí o texto da palavra de Deus. Encontramos aí Jesus diante de uma multidão, se declarando o bom pastor, aquele que se preocupa com as ovelhas, aquele que se preocupa com o bem-estar daqueles que estão sob sua responsabilidade. E essa é uma grande verdade. Jesus é o nosso pastor. Ele se preocupa com o nosso bem-estar. Jesus, Ele quer o melhor para a minha e para a sua vida. E Jesus, como pastor, Ele reúne as suas ovelhas, chamando-as até a si. É o que nós encontramos nos versos 3 e versos 4. Eu vou novamente ler. Diz assim o verso 3. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Então, Jesus, Ele nos reúne junto a Ele. Ele tem essa preocupação, esse cuidado de estar nos reunindo, e quando nos reunir, Ele se faz presente nesta reunião para nos dar tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Nós entendemos que muitas vezes a humanidade, as pessoas, os homens, as mulheres, estão presos a muitas coisas. O homem está preso muitas vezes às religiões, está preso a falsas ideologias, preso a tantas coisas, mas Jesus, o bom pastor, veio trazer liberdade, veio trazer realmente alívio para as nossas almas. A palavra de Deus também diz lá em João, capítulo 8 e o verso 34, que o homem também está preso pelo pecado. O pecado acorrenta o homem, o pecado prende o homem, mas Jesus nos dá liberdade, nos livra do poder e da força do pecado. A Bíblia diz também lá em 2 Timóteo, capítulo 2 e o verso 26, que o homem também está escravizado, ele é escravo, ele é servo do diabo. Mas para aquele que está em Cristo,
aquele que é ovelha do Senhor Jesus, aquele que tem a Jesus como pastor, ele está livre da autoridade demoníaca, ele está livre da opressão do inferno, porque Jesus é o bom pastor que dá essa libertação às nossas vidas e a todos aqueles que dele se aproximam. Em todas as épocas, em todo momento, Deus, em Jesus, tem chamado os homens para si, tem chamado a humanidade para si. A palavra de Deus diz que Jesus, certa feita, disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E as pessoas têm estado muito cansadas, muito sobrecarregadas, as pessoas têm estado carregando um fardo insuportável, mas Jesus nos tem convidado a seguirmos a Jesus, a estarmos em Sua presença, porque Ele nos ajuda em nossa caminhada. Aquilo que você não pode fazer por si mesmo e nunca vai conseguir fazer, o nosso Deus, em Jesus Cristo, Ele faz por nós. Ou melhor dizendo, Ele nos dá capacidade, forças para vencermos e para suportarmos todas as cargas e transpassarmos todos os obstáculos que vêm à nossa frente. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos o nosso alvo em Jesus, autor e o consumador da nossa fé, olhando para Ele, não olhando para a esquerda, não olhando para a direita, não ficando olhando para baixo, nem ficando parado, mas olhando para frente, olhando em Jesus, os nossos olhos fitos em Jesus, porque em Jesus nós temos o bom exemplo. Ele é o bom pastor que nos leva realmente por um caminho perfeito, um caminho agradável, do qual, se nós trilharmos, nós só teremos satisfação na presença desse Deus tão maravilhoso. A Bíblia diz em João capítulo 17, versos 20 a 21, que Jesus, realizando a sua oração sacerdotal, ele dizia assim: rogo também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Isso vem fundamentar e corroborar aquilo que nós falamos agora há pouco, que Jesus sempre chamou, em todas as épocas, em todos os momentos, homens para si. Então, na época em que ele estava entre os discípulos, entre as pessoas, no primeiro século, ele sempre chamou as pessoas junto a si, para estarem em sua presença. E com o passar do tempo, ele permanece fazendo isso, pois na sua oração sacerdotal, lá em João 17, ele, sabendo que estaria indo para o Pai, ele fez uma oração por aqueles que ainda estariam crendo na sua palavra, crendo em seus ensinamentos, que estariam sendo ensinados pelos seus discípulos, pelos apóstolos. Por isso então Jesus diz: eu rogo também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. E a palavra de Deus, o Evangelho, quando ele é anunciado, quando ele é pregado, são boas novas, são notícias alegres, para que o homem possa entender e saber que há uma esperança para a sua vida. Há realmente respostas para as suas indagações, e essas respostas, essas esperanças, nós só encontramos em Jesus Cristo. Então Jesus, como o nosso pastor, ele reúne as suas ovelhas, chamando-as até si. E no dia de hoje, Jesus, através dessa palavra, te chama e faz o convite: filho meu, filha minha, venha até mim, venha até a minha presença. Ouçam a minha voz. São tantas vozes que nós temos ouvido neste mundo, não é verdade? Vozes que muitas vezes nós temos dado credibilidade, mas tem nos desapontado. Mas a voz do Mestre Jesus, a voz do bom pastor, não. Ela não decepciona, muito pelo contrário. Ela traz alento às nossas almas,
traz conforto e paz aos nossos corações. Jesus também, como pastor, Ele é a porta das ovelhas. Isso nós vemos no verso número 7. E o verso 7 diz exatamente assim: Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta. E para fundamentar isso, nós também queremos deixar aqui registrado o texto de Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que leva à vida. E nós sabemos que existem dois caminhos para a humanidade. Um é o caminho estreito, é o caminho apertado, é o caminho difícil, mas é o caminho que nos dirige, nos leva à salvação das nossas almas. E existe o caminho largo, o caminho fácil, o caminho das facilidades. E nesse caminho muitas pessoas têm se aventurado, têm andado e têm encontrado no final a morte e o desespero. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que há caminhos que para o homem parecem serem bons, mas o seu fim é só destruição. Mas Jesus, Ele é a porta, Ele é o caminho que nos leva à vida eterna. João 14,6, Jesus diz o seguinte: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existem alguns caminhos até Jesus. Algumas pessoas costumam dizer o seguinte, de maneira errônea, que todos os caminhos levam a Deus. Biblicamente falando, isso não é verdade. Biblicamente falando, isso é um erro. Quem nos leva a Deus, quem nos dirige à presença de Deus, quem nos faz trilhar os caminhos da salvação é somente Jesus, porque Ele é o caminho, Ele não é um dos caminhos, Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele não é uma verdade ou alguma verdade, Ele é a verdade. E Ele também é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Essa é uma grande realidade inegável, nós não podemos negar essa verdade, que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Também Jesus, Ele é a segurança para o seu povo. Jesus é a nossa segurança. Em João 10 e o verso 9, diz assim: Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Ou seja, quem está em Jesus, ele entra. E quando ele entra, ele encontra pastagens. Quem entra ou quem está em Jesus, quem vive com Jesus, não tem necessidade de coisa alguma, mas Deus é a sua provisão, Deus é o seu sustento. O salmista Davi, certa feita em um dos seus salmos, ele disse o seguinte: Eu fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo e a sua descendência a mendigar o pão. Sabe por quê? Porque Deus tem cuidado daqueles que estão em sua presença. Deus tem cuidado para com aqueles que lhe são fiéis, para com aqueles que lhe são firmes, para aqueles que lhe são devotos, para aqueles que têm um compromisso com Deus. Então você não é qualquer um, você não é mais alguém no meio da multidão, você é filho, você é filha, você é propriedade exclusiva de Deus. E Deus tem um tratamento diferenciado com você. Deus tem um tratamento peculiar com você, porque você está em Jesus. Você é de Jesus. Você pertence a Jesus. Você entrou por essa porta das ovelhas que é Jesus. E você tem a vida, você tem a verdade, você está no caminho certo. Porque Jesus, sim, Jesus é aquele que te conduz. E o Salmo 23, muito conhecido das pessoas, é o Salmo que fala que Jesus, ou que o Senhor é o meu pastor. E Jesus é Senhor das nossas vidas, Ele é o nosso pastor.
O Salmo 23, verso 1 e 2, bem conhecido, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me a águas tranquilas. Ou seja, o Senhor é conosco, o Senhor nos livra, o Senhor nos direciona. Eu não quero dizer com isso que nós não teremos problemas, nós não teremos dificuldades, porque Jesus também disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E porque Ele venceu o mundo, Ele também nos torna vencedores em Cristo Jesus. E se Deus é por nós, nós podemos responder: quem será contra nós? Porque o Altíssimo está sobre as nossas vidas, dirigindo os nossos passos, nos conduzindo ao caminho real, ao caminho verdadeiro, que é Ele mesmo, e trazendo esperança para as nossas almas, fazendo com que nós possamos olhar bem lá à frente, bem lá no além, que existe um destino, e esse destino é realmente um destino de luz, de glória, de bem-aventurança, é um destino maravilhoso, é o que o nosso bom pastor tem preparado para as nossas vidas, para aqueles que são suas ovelhas, para aqueles que o seguem. A palavra de Deus também diz que Ele é o bom pastor, e como bom pastor, Ele se sacrifica. O pastor se sacrifica pelo seu rebanho, se sacrifica pelas suas ovelhas. E no verso 11, Jesus disse que Ele é o bom pastor, Ele afirma isso, e que Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Vamos ver o que diz o verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus, Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele não vai fazer isso, Ele já fez isso. Ele fez isso quando Ele entregou por nós a sua vida lá no madeiro, lá no Monte Caveira, no Gólgota, no Calvário, quando Ele estava crucificado. Então ali Ele entregou a sua vida, Ele deu a sua vida por nós. Não foram os judeus que mataram Jesus. Não foram os romanos que mataram Jesus. Claro que eles foram instrumentos para que isso acontecesse, mas Jesus, Ele voluntariamente, Ele se entregou, Ele veio para isso. Ele veio para entregar a sua vida por amor de nós. A palavra de Deus diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, unigênito, para que morresse em nosso lugar. E todo aquele que nele cresce não morreria, mas teria a vida eterna. E a vida que temos agora é uma vida substituta. Ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. É por isso que a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então você é um felizardo, você que tem Cristo, ou você que está andando na presença de Deus, que tem entregado o seu coração a Jesus, ou que pretende fazer isso, faça sem demora, entregue a sua vida a Jesus e você verá que realmente vale a pena entregar-se a Jesus, vale a pena entregar-se nas mãos de Deus, porque a nossa força nada pode, a nossa força é vã, o nosso conhecimento chega até um limite e nós não podemos passar certos limites, mas com Deus, com o Senhor nosso Deus, nós passamos pelo meio de um batalhão e com Deus em nossas vidas nós saltamos muralhas, porque o nosso Deus nos faz vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 19, que o plano de Deus foi reconciliar o homem consigo mesmo. E isso aconteceu na crucificação de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, quando Ele morre, Ele entrega a sua vida por nós, Ele aí então está trazendo o homem junto a Deus, pagando o preço pelo pecado do homem. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, afastados estavam da glória de Deus. Mas Deus, na plenitude dos tempos, em Jesus Cristo, reconciliou o homem consigo através dos atos vicários de Jesus pela humanidade lá
na cruz do Calvário. Esta reconciliação foi feita através da morte de Jesus. Se nós lermos a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, verso 21 e 22, nós encontraremos exatamente essas expressões, que Deus estava em Cristo reconciliando a humanidade com Ele através do seu sacrifício, lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6 e o verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essa vida eterna nós só temos em Jesus. Em Jesus nós temos a vida eterna. Em Jesus nós podemos morrer fisicamente para esse mundo, mas sabemos que no último dia, no dia da redenção, no dia em que realmente o Senhor virá nos ares e todo olho virá, a Bíblia fala o seguinte, que aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro com um corpo de glória e estarão encontrando com o Senhor nos ares. E o texto ainda prossegue dizendo, lá em Tessalonicenses, dizendo o seguinte, e nós, porventura nós, os que ficarmos vivos, também estaremos subindo nos ares ao encontro do Senhor com um corpo de glória, com um corpo glorificado na presença de Jesus. Esse Jesus veio, reconciliou o homem para com Deus, trouxe o homem para junto de Deus, não deixou esse homem só. Ele disse assim, eu vou para o meu Pai, mas não vou vos deixar órfãos. Olha algum pastor falando aí. Mas eu enviarei outro Consolador, para que estejam convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus, Ele está em nossas vidas, na vida daquele que tem se entregado a Jesus. Então Jesus habita, você é templo, é morada do próprio Deus, é morada do Espírito Santo de Deus, e Ele é o Consolador que está em sua vida, nos dando forças e condições para andarmos e caminharmos até aquele grande dia, quando o Senhor virá nas nuvens raiar para buscar o seu povo, os lavados e os remidos no sangue do Senhor Jesus. E essa salvação que nós temos é através da fé na palavra de Deus, fé naquilo que é pregado, fé no Evangelho. Efésios capítulo 2, versos 8 a 9, fala que nós somos salvos não é por mérito, nós somos salvos não é porque merecemos, não é porque somos bonzinhos ou porque temos que fazer alguma coisa, mas nós somos salvos pela fé. Se nós crermos naquilo que ensina e fala a palavra de Deus e nos apropriarmos dessas verdades e guardarmos em nosso coração e colocarmos em prática aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras, obviamente, certamente será de grande efeito sobre as nossas vidas e então seremos sobremaneira abençoados na presença de Deus. João capítulo 10, verso 28 a 29 nos fala que é garantida por Deus. O que é garantida por Deus? A nossa salvação. Ela é garantida por Deus. Deus garante a nossa salvação. Porque se estamos em Jesus, se estamos em Deus, ninguém poderá nos arrebatar das mãos do Senhor. Ninguém poderá nos tirar debaixo da segurança do bom pastor que é Jesus. Os ladrões, salteadores, não virão sobre as nossas vidas. Eles podem até vir, mas não terão sucesso, porque nós temos um defensor, nós temos um pastor que cuida das nossas vidas, porque nós somos suas ovelhas e Ele tem cuidado das nossas vidas. O maior perigo de uma ovelha, na verdade, também eram os lobos, animais ferozes que se alimentavam das ovelhas. Muitas vezes as ovelhas elas eram presas, eram levadas pelos lobos, eram estraçalhadas, serviam de alimento para os lobos, mas Jesus é o nosso pastor por excelência. Ele não permitirá que os lobos dessa vida nos destruam, nos estraçalhem, porque Ele é a nossa proteção. O lobo uiva, o lobo pode estar até feroz, junto com toda a sua alcateia, nos observando, mas à nossa frente, ao nosso derredor, existe um Deus Todo-Poderoso que nos livra do poder de qualquer lobo, de qualquer alcateia. E esse pastor é Jesus de Nazaré, é aquele que te guarda, aquele que me guarda, aquele que nos guarda.
E se nós temos Jesus em nossas vidas, nós temos a vida. É justamente isso que nos afirma a palavra de Deus lá na primeira carta de João, no capítulo 5 e o verso 12. Quem tem um filho tem a vida. E quem é o filho? O filho é Jesus, é o Filho de Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Reconciliador, o nosso Deus, o nosso Senhor, é Senhor das nossas vidas. Então, esta é a palavra que eu gostaria de trazer a você nesse dia, lembrando a você que nós não estamos largados, nós não estamos abandonados, mas nós temos um que se preocupa com as nossas vidas. E esse um é Jesus. Ele é o bom pastor. Ele é realmente aquele que nos reúne. Ele é aquele que realmente faz com que nós venhamos a passar por Ele. Ele é a porta, Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Ele dá a sua vida, tem dado a sua vida por nós, né? E se Ele já fez isso, que outra coisa Ele poderá nos negar? Certamente que nada, porque Ele é o nosso Deus, o Senhor perfeito sobre as nossas vidas. Que Deus possa abençoar você nesse dia, possa abençoar a sua família e que no nome de Jesus Cristo você seja realmente impactado com a palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus fale melhor em sua vida, fale melhor em seu coração. E com a sua permissão, eu gostaria de fazer uma breve oração em favor da sua vida e também da sua família. Senhor meu Deus e Pai, em o nome de Jesus, nesse instante agora, eu peço a Tua bênção em favor deste ouvinte, da Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo possa falar melhor em cada vida, em cada coração, e que este ouvinte seja abençoado, que a sua família também seja abençoada. Deus, que tudo o que ele vier a fazer seja abençoado. Deus, mas que acima de tudo, essas vidas que estão nos ouvindo possam ter um particular contigo, possam ter encontro com o Senhor e possam entender e saber que Jesus é o bom pastor e que como bom pastor o Senhor quer cuidar, o Senhor quer abraçar, o Senhor quer zelar, o Senhor quer conduzir a águas tranquilas e a pastos verdejantes, o Senhor quer dar um basta ao sofrimento, o Senhor quer trazer esperança a essas almas. Portanto agora, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, este ouvinte, abençoa a sua família, é o que eu oro nesse instante, grato em tudo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro, quando nós estaremos novamente compartilhando e falando um pouco mais da gloriosa, graciosa e poderosa Palavra de Deus. Tenham todos um excelente dia, em nome do Senhor Jesus.